foi fixada essa previsão, né? Ela tem data de validade, normalmente ela tem validade por 1 ano, né? Isso, teoricamente. Na prática, a gente vê que muita coisa foge disso. Então, a previsão ela estabelece o quê? O teto de gastos da conta ordinária, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Veja, o nosso tempo ele é limitado, então aqui a gente não vai falar de critérios técnicos, né? A gente vai falar apenas, né, de forma conceitual as despesas que são consideradas vilões e que pode causar um desequilíbrio financeiro de um condomínio, né? Aproveito aqui porque para apresentar aqui toda a equipe que nós temos aqui como retaguarda, né? E que vão ficar responsáveis aí pelas questões de perguntas no chat, pelas pessoas que utilizam o recurso de reações, que é levantar a mãozinha, para a gente poder aí dar todo o suporte necessário. Então, é o Carlos, o Kaique, o Jonatas, né? Marcelo, na parte de coordenação aí dessa live, né? E o Dr. Jackson, que está aí também ajudando no nosso evento aqui, né? Então, vamos lá. Perfeito, Zé. Então, conceitualmente, né, a previsão é uma projeção futura, né, de operações financeiras que são necessárias para a gestão de um condomínio. A relação de despesas e receitas que serão concretizadas, né? E a gente tem aí uma das maiores atividades, uma das maiores atividades de uma gestão condominial. O objetivo aqui é analisar e debater, né? Ou seja, o que a previsão faz? Ela analisa e debate recursos financeiros que serão utilizados como investimento e as operações de um condomínio, né? Com base nas despesas que já aconteceram nos últimos meses, nos meses anteriores, né? E que devem ser consideradas para manter as atividades dos sistemas. Obrigatoriedade, né? Então, essa previsão legal no artigo 1348 é uma atribuição do síndico, né? Elaborar o orçamento anual, apresentar numa assembleia ordinária, apresentar o orçamento anual e aprová-la, né, para que ele possa fazer a gestão financeira, né? Ou seja, é importante que exista esse planejamento financeiro para que se possa atender com qualidade a satisfação da coletividade. Perfeito, Zé. E antes de você ir para a próxima tela, eu acho que é importante a gente destacar aqui que desde 2016, né, a previsão orçamentária ela acabou tendo um protagonismo ainda mais importante na vida do condomínio, né? Porque em 2016, né, com a mudança que nós tivemos no Código de Processo Civil, em que o legislador trouxe aí, né, a novidade, em que ele considera a cota condominial como um título executivo extrajudicial. Então, quando a gente está falando de previsão orçamentária, como você disse aí, né, o conceito, o objetivo e a obrigatoriedade, então o legislador leva exatamente, principalmente os juízes, em consideração essa situação, em que você precisa, para tornar aquele documento, né, aquela cota condominial, um título executivo, você tem que ter a previsibilidade, onde aí você discutiu isso numa assembleia, trouxe aos condôminos, né, a situação real, né, do orçamento do condomínio para aquele exercício, e você estabeleceu ali, né, na aprovação da previsão orçamentária, o valor da cota condominial de cada um, né? Então, não é que isso até então não tinha importância, sempre teve importância, como você mesmo disse aí, e explanou bem a questão do conceito e do objetivo dela, né? Mas, desde 2016, a previsão trouxe, né, essa mudança na legislação trouxe um protagonismo ainda maior, porque se você não fizer a aprovação da previsão orçamentária de forma clara, objetiva, transparente e mais, dispondo ali, né, expressamente qual o valor da cota condominial que cada condômino que faz parte daquele edifício vai pagar naquele determinado exercício, eu não consigo cobrar essa cota condominial através de um processo de execução, né? Então, hoje, né, é muito comum os juízes, né, quando recebem, né, uma ação judicial de cobrança de cota condominial em prazo, verificar e realmente
constatar que houve a aprovação dessa previsão orçamentária de acordo com o que está previsto na legislação. Então, por isso que é muito importante aí, e a gente destaca e ressalta para vocês aí que realmente é necessário fazer essa discussão e aprovar de maneira bem clara e transparente. Perfeito, Jacques. Bom, o que nós vamos, então, monitorar para, né, que nós definimos aí, ou seja, que são considerados os vilões da previsão e que nós temos que fazer um monitoramento. Folha de pagamento, né, os contratos de manutenção e conservação, a divisão das despesas, né, ou seja, quem paga a despesa, condomínio ou unidade, que é um ponto aí que existe muita dúvida com relação a isso. A questão dos consumos, né? Água, gás, energia, né? Inadimplência, que é um item importante, que pode pesar bastante no orçamento quando ela acontece. E, por último, a gente vai apresentar alguns gráficos que servem como parâmetro, como orientação, né? Como ferramenta para a gente avaliar como é que está a performance do meu condomínio financeiramente. Perfeito, Zé. Então, pelo que eu entendi aqui, Zé, a gente vai, né, você vai abordar aí tópico por tópico, que esses são os itens que você, com a experiência que você tem aí de anos trabalhando na gestão e na aprovação e elaboração de previsões orçamentárias, esses são os itens que os síndicos e os nossos gestores devem estar mais atentos, porque normalmente esses são os vilões da previsão orçamentária, né? É isso, né? Exato, exato. Perfeito, Zé. Então, a folha de pagamento, esse é o maior, né, investimento mensal, ela representa aí 50%, 70%, né, de tudo aquilo que a gente arrecada, né? Então, ela é a maior despesa dentro do orçamento anual de um condomínio. E o que compõe a folha de pagamento? É o salário, o adiantamento de salário, é férias, encargos, é 13º, gratificações, né, horas extras, verbas rescisórias, tudo isso compõe a folha de pagamento, né? Então, aqui a gente... Então, aqui a gente entende que o síndico, né, ele não precisa... não tem especialidade em direito trabalhista, mas é de suma importância que ele acompanhe o trabalho da administradora, né, e a empresa terceirizada de mão de obra quando o prédio optou por esse regime de mão de obra, certo? E isso ele pode acompanhar através dos nossos portais, do nosso portal, e ver como é que está o andamento, o custo da operação do prédio na questão de portaria. Como é que é elaborada a folha de pagamento, né? Então, e aqui a gente chama a importância, a figura do zelador, a gente vai falar no item lá embaixo, ela é elaborada a partir do registro da presença do colaborador, quer seja por uma folha de ponto, quer seja por um cartão de ponto ou um ponto digital, né? Então, a gente entende que o zelador, como sendo o preposto do síndico, ele precisa fazer a gestão dos funcionários, cobrar sobre o cumprimento do horário, questão de controle de faltas, controle sobre horas extras, principalmente, que ela pode ser aí uma grande preocupação dos condomínios, né? A gente vai ver lá na frente quais são os elementos que a gente pode utilizar para tentar reduzir esse custo aí. Então, como reduzir o custo operacional de um condomínio, né? Ou seja, dos funcionários, né? Aqueles que prestam serviço, quer seja ele zelador, quer seja ele porteiro, quer seja ele faxineiro, quer seja ele manutencista. Precisa ter uma escala de trabalho, né? A gente sempre costuma enviar para os síndicos e para os zeladores uma escala de trabalho. O RH se encarrega de fazer sempre isso, né? Então, a gente precisa verificar se isso está sendo cumprido de forma regular, né? Porque uma escala de trabalho ela permite uma organização e pode reduzir custos com hora extra, né? Ô Zé, então, quando a gente está falando de folha de pagamento, até por representar aí de 50% a 70%, né, do custo em geral dos nossos condomínios, acho que esse é um dos primeiros vilões que a gente pode identificar aí, né, pelo que você colocou.
E aqui, pelo pouco que você já colocou e trouxe para a gente aqui, acho que a figura do zelador ela é de suma importância, né? Porque, e claro, do síndico está acompanhando e fiscalizando ali tanto o trabalho da administradora, quanto também na parte dos pagamentos dos terceirizados, né? E aí, Sim. nesse tópico, essa questão da escala do trabalho, né? E também até a própria da questão que você vai explicar um pouquinho melhor da restrição das horas extras, a gente pode, então, aqui já de cara falar que esse é um primeiro tópico que todo gestor condominial tem que ficar atento, né? Sim, sim, com Perfeito. certeza, né? E veja, normalmente, se é uma folha de ponto que é de forma manual, você consegue detectar quem é que está fazendo hora extra, né? Ponto Certo. digital é um pouco mais difícil, né? Então, é uma forma de você ver isso também, né? Outra coisa, o nosso RH ele controla com muito rigor essa questão de hora extra, e toda vez que há um excedente, ou seja, que extrapola, ele sempre avisa o condomínio, avisa o síndico, né, que tem muita gente fazendo hora extra, ou que tem uma pessoa específica fazendo hora extra e que precisa ter uma solução para isso, né? A gente Sim. vai ver lá que aí tem aí talvez aí o terceiro item aí, talvez ver a possibilidade de contratar um folguista, né? Que para que a gente possa de um certo modo evitar essas horas extras, porque não é só o reflexo do mês que isso tem, ela também tem seu reflexo nas demais verbas. Ela reflete em férias, 13º, né? No caso de uma demissão, né? Ou seja, uma rescisão trabalhista. E existe também o problema do passivo trabalhista, porque se a pessoa faz hora extra de forma contumaz há mais de 2 anos, se eu for eliminar isso e manter o funcionário no quadro, eu tenho que fazer a supressão de horas. E isso vai ter um custo, eu tenho que indenizar o cara, né? Sim. Então, isso são coisas que o zelador pode ver essa possibilidade, ó, puta, aqui cabe mais um cara na minha escala, em vez de eu estar colocando o meu faxineiro para fazer coberturas de folgas, por exemplo, né? Que vai se criar um outro passivo que a gente vai ver aí na frente, ou seja, evitar que funcionários acumulem funções, né? Se eu coloco um faxineiro para cobrir portaria de forma contumaz, eu estou criando um passivo e esse cara passa a ter um direito de um adicional de, no mínimo, 20%. Perfeito. Né? Que é mais? Priorizar contratar funcionários que morem nas proximidades do condomínio. Né? Eu vou estar, de um certo modo, reduzindo a questão do vale-transporte daquele funcionário. Eu tenho uma condição melhor de ter esse funcionário mais prontamente no posto de trabalho, porque ele está próximo próximo do local que ele vai prestar serviço. Exatamente. Então, e aí até o próprio desgaste dele, né? Você pega um cara que fica 3 horas para ir, 3 horas para voltar, o cara chega sim, só o bagaço, né? Para sim, trabalhar, né? sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. Né? Se eu optar por funcionários terceirizados, eu sempre tenho que desconfiar de preços muito baixos, né? Ou seja, aqueles preços que algumas empresas costumam praticar e elas... Opa, fugiu aqui. Foi. E elas acabam sendo atraídas por essa condição e contratam uma empresa que não tem, por exemplo, uma estrutura para fazer uma defesa do condomínio. A gente vê muito isso na prática. O cara não tem um advogado para ir lá no fórum excluir o prédio do polo passivo, ou sequer se apresentar numa audiência dessa. Então, o risco do prédio ser condenado e ter que pagar por essa situação é muito grande, né? Aquela história, né, Zé? Não tem milagre, né? Se o cara está oferecendo preço muito abaixo, pode ser que agora, de repente, faça sentido para o condomínio. Puta, em vez de gastar 20, eu vou gastar 15. Mas lá na frente, esse passivo que ele tá, né, causando aqui, lá na frente, daqui 1 ano, quando os caras começarem a serem substituídos, houver rescisão, tal, o cara começar a entrar com um monte de demanda trabalhistas, esses 5 pau que o condomínio tá economizando aqui vai ser pouco para suportar tudo que tem lá na frente. Né? Sem dúvida. Tá? Empresas terceirizadas, a gente tem, né, exige uma obrigação um pouco, né, tem as mesmas obrigações de funcionários orgânicos,
e exige da gente um controle muito maior, né? Então, a habitacional, por exemplo, ela só faz o pagamento da fatura, né, e já faz a retenção da Seguridade Social. Porém, o FGTS é feito pela empresa. Sim. Mas a gente sempre exige a guia GFIP comprovando isso, né? Agora, é importante que a gente tenha esse controle, porque para que o condomínio não seja responsabilizado para pagar essa conta, né? Ou seja, se ele não faz, por exemplo, o recolhimento do FGTS, né? Então, a gente costuma até falar para o funcionário, ó, dá uma passadinha na caixa e pega seu extrato, só para a gente ver como é que estão as coisas. E aí a gente acaba descobrindo, porque a empresa pode apresentar uma guia falsa, né? Hoje você falsifica tudo, né? Então, é importante que a gente tenha esse acompanhamento. Perfeito. Bom, avançando. Tá. Tópico então, o primeiro tópico aí que você quer chamar nossa atenção, então, é a folha de pagamento e as dicas que você trouxe aí para a gente tentar reduzir e acompanhar e diminuir qualquer risco com relação a esse, que a gente pode chamar aí de grande vilão, de grande primeiro vilão da previsão orçamentária, né? Exato. Vamos passar para o segundo agora, né? Que é a parte de manutenção e conservação. Exatamente. Então, manutenção e conservação, né, entende-se que ela é para manter os sistemas em operação, né? Então, ela visa os contratos, né, que são as operações portões, interfone, bombas, filtros, jardim, gerador, elevadores, etc., né, que fazem a operação dos sistemas de um condomínio, né? Esse custo é estimado em 8%, né? Ao contrário da mão de obra, que tem um custo de 50% a 70%, aqui estamos falando em 8%. Tá. E ainda tem as despesas sazonais, que são dedetização, desratização, desculpinização, limpeza dos reservatórios, serviços obrigatórios, laudos, etc., né? E as despesas emergenciais, né? A gente chama atenção aqui que uma previsão ela nunca pode ser exata, ela não pode ser justa, ela não pode ser apertada, ela tem que ter uma folga, porque eu nunca vou conseguir prever que vai acontecer um rompimento hidráulico, que vai estourar um painel geral das minhas instalações elétricas, né? E todo condomínio está sujeito a essas situações emergenciais, né? Que a gente chama aí de extraordinário. Então, a previsão precisa contemplar alguma coisa que a gente chama de reserva técnica ou outro termo que é muito usado, uma gordura, né? Tá. Para que a gente possa atender essas situações. Ô Zé, em especial naqueles prédios que você não tem, por exemplo, um fundo de reserva ou um caixa que você possa ali, né, se utilizar de maneira emergencial, né? Porque aí, se você fizer uma previsão sem ter, né, essas despesas, sem ter a previsão dessas despesas, você não tem um fundo de reserva, aí é suicídio, né? A grande maioria até tem fundo de reserva, mas Tá. depois a gente vai ver lá em análise gráfica que muitos costumam utilizar esta verba para cobrir déficit da ordinária. Isso é um grande erro, né? Perfeito. Primeiro que a convenção não permite, né? Você tem que ter aprovação clara em assembleia, né? E segundo, que eu estou simplesmente ignorando que tem uma situação financeira que permite déficit na ordinária. A ordinária não pode ter déficit. É ela que paga todas as despesas de um condomínio, né? Perfeito. Então, aqui sobre a NBR 5674, né? Então, essa norma ela estabelece aí os requisitos para a gestão dos sistemas de manutenção de uma edificação. Ela evita a queda, né? Ou seja, o prejuízo no desempenho dos seus sistemas. Ela mantém os equipamentos, ou seja, os sistemas, os equipamentos e os componentes. Então, ela evita a depreciação das estruturas de um condomínio, né? O que ela faz? Ela estabelece anualmente
E isso é obrigatoriedade seguir das atividades de manutenção preventiva das áreas comuns. Ou seja, todo prédio que hoje é entregue, até por exigência da norma, ele já, ou seja, na Assembleia de Instalação, é entregue ao administrador e ao síndico o manual das áreas comuns, e que nela já contempla a relação de tudo aquilo que está instalado, que contempla os sistemas, os equipamentos e os componentes daquela edificação, e ela já estabelece qual é o plano de manutenção preventiva. Então, ela vai dizer para você qual é o gerador que foi instalado no prédio, qual é a empresa que instalou, a sugestão de manutenção, com que empresa eu faço, normalmente é o fabricante, ou seja, aquela empresa que instalou, porque o equipamento ainda está na garantia. Ela estabelece quanto tempo eu vou ter que fazer uma restauração da fachada, que muita gente pensa que isso é embelezamento, e não é. A gente vai ver isso que, isso, na verdade, é uma preventiva que você faz, Enfim, isso é importante que se siga, para que o condomínio tenha as instalações de forma efetivamente em operação a todo momento. Ou seja, que estabeleça esse comportamento de... Só um minuto aí. Perfeito. Aqui a gente vai falar na tela seguinte sobre manutenção de elevadores especificamente, e alguns outros itens, como piscina, gerador. Então, o que eu devo considerar na hora de rever um contrato ou até mesmo de fazer um contrato? Eu tenho que avaliar qual é o contrato mais adequado para o meu condomínio, Então, eu preciso verificar se ele está de acordo com as necessidades do prédio, se ele é um contrato mais caro, ou seja, se ele contempla requisitos que não são necessários naquele momento, se o preço está compatível com o nível do serviço oferecido. Às vezes eu posso ter uma empresa de elevador, mas que não está me agradando, ou seja, não está trazendo resultados efetivos, Não faz a manutenção de forma satisfatória. Preciso definir que tipo de contrato eu vou fazer, se é manutenção ou se é um contrato de conservação, Então, a gente sabe que um contrato de conservação, aliás, um contrato de manutenção, ele contempla peças de valor altíssimo, que são cabos, polias, motores, sistema de frenagem, enfim. Então, eu preciso avaliar se eu tenho que aplicar esse tipo de contrato no meu equipamento, que a gente chama também de manutenção integral. Ou se é um contrato apenas de conservação. Conservação, eu só pago, ele só contempla mão de obra, ele não contempla peças. Então, se eu optar por um contrato de conservação, eu tenho que já definir na minha previsão orçamentária que eu tenho que ter alguma coisa definido, determinado para peças que, eventualmente, eu vou ter que substituir ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, isso precisa contemplar lá. Se eu utilizo essa modalidade de contrato, é importante que o zelador atente à validade das peças que são trocadas, porque elas possuem garantia de 3 a 6 meses. E se eu não fizer um controle disso, eu posso estar trocando peça que está dentro da garantia. E acompanhar todo o serviço que é executado dentro de um condomínio. Porque muitas vezes, a gente sabe disso, e eu já vi isso na prática, muitas vezes o cara pega a mesma peça que ele orçou, leva e volta com ela para substituir. Ou seja, essas situações existem. Então, se eu não tiver um controle efetivo disso, certamente eu vou pagar por uma peça que não tem defeito, ou, se eu não tiver um controle sobre peças que foram trocadas, eu posso estar pagando por uma peça que ainda está na garantia.
E isso serve para qualquer outro equipamento, né? Uma bomba d'água, um motor que você teve que rebobinar, você teve que fazer uma manutenção, portões, entendeu? O que mais eu preciso? Exigir no ato do contrato uma vistoria que comprove o estado atual de fadiga das peças. Ou seja, aqui eu vou identificar quais peças, né, ela já está com uma vida útil já comprometida. E se a empresa apresentar um orçamento, eu já tenho isso já identificado na minha vistoria. Então, não vai ser uma surpresa. E mais uma razão para ter isso já na previsão orçamentária. Eu já tenho conhecimento que algumas peças têm fadiga. Está com a vida útil comprometida, né? Cuidado com as empresas que praticam preço baixo, né? Manutenção de elevador é assunto sério, né? A gente transporta vidas, e se acontecer algum acidente, né, até o síndico pode responder se for comprovada a negligência, né? E o condomínio vai pagar por uma indenização que pode ser altíssima, né? Com certeza. Empresa contratada tem que ter sempre um engenheiro responsável. Se não tiver, saia fora. É fria. Tá? Importante, não espere que equipamentos quebrem, né? Se eu perceber algum ruído diferente do usual, né, chame a manutenção. Eu não vou esperar que ele quebre, porque pode ser mais caro a minha corretiva do que a preventiva. A gente sempre fala isso. Prevenção é muito mais barato do que correção, né? A gente tem sempre uma expectativa, quando a gente sai da nossa casa, do nosso apartamento, é de chegar na garagem, né, acionar o carro, ou seja, um start-stop, ou usar uma chave, e o carro funcionar, o carro pegar. Essa é a nossa expectativa. Só que, para isso acontecer, eu preciso estar com a minha manutenção do veículo em dia. Eu preciso fazer aquilo que a minha fabricante, a minha concessionária recomendou. E aqui não é diferente. Dentro do âmbito de manutenção não é diferente. Eu preciso agir da mesma forma. Eu tenho que seguir, no caso de prédios novos, eu tenho que seguir o que estabelece o manual de áreas comuns, manual de manutenção, né? Eu tenho que conhecer os meus equipamentos. Tá ótimo. Zé, então, na verdade, para que eu não tenha problema na minha previsão orçamentária, que não tenha o estouro, por isso que é importante, né, fazer a análise de todos esses tópicos que você trouxe aí, que é verificar o contrato, se está compatível, ver a situação das peças, uma eventual previsão que eu possa ter, ainda que não seja certa e absoluta, de alguma substituição de peça, né? Então, acho por isso que é importante, né, que você está trazendo aí, a gente ter esse panorama, né, essa visão, para que, consequentemente, possamos fazer uma previsão orçamentária correta e, consequentemente, não tenhamos problemas aí num eventual desvio que vai acabar trazendo um estouro, né? Basicamente é isso, né? Sem dúvida. Perfeito. Mas isso que você trouxe, acho que cabe, claro que para os elevadores, que a gente sabe que é um custo, né, e um investimento aí significativo, né? Mas essas dicas, né, e essa análise cabe para todo tipo de contrato e equipamento. Todo tipo de contrato, sem dúvida. Perfeito, né? Perfeito. Eu estou falando de elevador porque é um contrato normalmente mais caro que tem no custo do condomínio. Verdade. Né? Falando sobre piscina, né? Então, aqui de novo, se eu tiver uma manutenção em dia, eu vou gastar menos com o tempo na operação da limpeza e vou gastar menos produto de limpeza. Se eu deixar uma piscina 15 dias sem limpar, vai acontecer o contrário, né? Eu vou gastar muito mais material e vou gastar muito mais tempo. Cobrir a piscina em épocas de pouco uso também ajuda a economizar energia e também ajuda com a manutenção. Eu vou evitar que caia, sei lá, se a piscina é externa, vai evitar que caia folhas, que caia sujeira, né? Gerador. Todo mundo imagina que o gerador está lá no subsolo de um prédio esperando que a energia caia e ele entre em operação. De novo, para isso acontecer, eu preciso estar com as manutenções em dia, né? Então, o gerador, apesar de ser um equipamento que só funciona com a falta de energia,
ele necessita de manutenção preventiva muito efetiva. Troca de filtros, óleo, ver condições de bateria, se precisa trocar bateria, né? Eu não posso esperar quando isso acontece, algum problema, o gerador entra e por uma falha que eu não fiz a preventiva, ele não vai atender a necessidade do prédio. Vai ficar difícil eu explicar para o morador que o gerador não está funcionando porque eu não fiz a manutenção adequada. Perfeito. Até porque o gerador a gente usa só na exceção, né? E você fica um ano sem usar, e quando você vai usar, não, aquilo que você acabou de falar, né? A expectativa cheguei na garagem, liguei o carro, vou funcionar e sair com ele, né? Pô, se não acontecer isso com o gerador, é trágico, né? Sem dúvida. É isso aí. Aqui dentro ainda de manutenções e conservação, a gente faz algumas sugestões, né? E ela pode ser aplicada a elevadores, mas como a qualquer outro equipamento da operação do prédio. Então, comparar o valor praticado com prédios vizinhos, posso fazer isso? Sim, posso, desde o equipamento seja equivalente, seja similar. Sim. Né? Posso, né? E posso não, devo pedir revisão contratual, sem dúvida. Né? É uma forma da gente estar sempre comparando, né? E mantendo o preço dentro daquilo que eu tenho como orçamento anual. Até para verificar, né, se aquelas condições que foram apresentadas quando do início do contrato permanecem até hoje. Sim, né? Aquele exemplo que você deu do elevador, manutenção ou prevenção, né? Que por isso que a gente tem que estar sempre alerta aí, que se for o caso, pedir uma revisão contratual, que às vezes para o condomínio vai compensar fazer um contrato cheio com peças e às vezes não, né? É o que a gente vai ver na sequência aqui. É isso aí. Então, solicitar orçamentos de outras empresas sem compromisso, devo fazer, até para saber se o preço que eu estou pagando está adequado ao mercado. Entendeu? Perfeito. Aquilo que você comentou agora, manutenção integral pode ser mais interessante para prédios mais antigos, né? Que eu já tenho uma fadiga em cabos e polias, que são normalmente equipamentos que, quando necessitam ser trocados, têm um custo altíssimo, né? Mas desde que seja um valor compatível com as peças que serão, né? Com as peças de reposição. Não posso também cobrar um absurdo. Perfeito. Né? Prédios novos, uma possibilidade de troca de peças é muito menor, porque elas estão em garantia ainda, talvez seja interessante inicialmente um contrato de conservação. Né? Ao invés de eu pagar, sei lá, 5 mil, eu pagar 2,5, alguma coisa. Perfeito. Até porque nessa etapa a conservação e a preservação é muito mais importante da manutenção preventiva do que, né? Sim. As próprias correções. Perfeito. Sim. Ainda dentro, né, desse tema manutenção e conservação, existe sempre, né, algumas despesas que às vezes surgem, né, por um síndico, né, para um zelador. Quem que deve pagar essas despesas, né? Então, a gente vai citar alguns casos aqui que normalmente costumam gerar aí discussão e embate, né? Principalmente quando se define ou quando se tem que estabelecer quem vai pagar essa conta. Então, a gente costuma dizer, vazamento entre apartamentos, né? De quem é a culpa? Né? Então, fiz até uma tabelinha. Se ela na rede vertical, se a coluna, quem paga é o condomínio. Se ela na rede horizontal, ou seja, liga a coluna e unidade, quem paga é o condomínio, a unidade. Né? Então, aqui é comum, por exemplo, ter vazamento entre apartamentos, teto do banheiro vazando no apartamento de baixo, e fica aquela discussão. Quem é que paga essa conta? Quem faz o reparo? É quem está provocando a situação. Então, se está vazando no teto de baixo, certamente é algum problema na rede horizontal do apartamento de cima. Mas, para mim ter certeza, eu preciso ir lá, abrir o teto do cara, né? Fazer uma avaliação. Isso é um trabalho que o zelador normalmente faz e determina. Né?
Então, o condomínio aqui não tem que absorver, esse exemplo que eu dei, não tem que absorver esse custo, né? Mas se é numa rede vertical, uma aprumada de hidráulica que está vazando e causando infiltração, e normalmente isso não atinge só uma unidade, atinge mais de uma unidade, quem tem que pagar é o condomínio. Varandas e sacadas. Se é a manutenção do piso, teto, a unidade paga. Se é problema de vazamento de origem na rede vertical, responsabilidade é o condomínio. Em que momento eu posso ter um problema na rede vertical central? A gente tem muitas situações na rede de captação de água pluvial. É importante que se faça, tenha um contrato de manutenção de limpeza dessa rede, não só do esgoto, como também da rede pluvial, porque muitas vezes o camarada tem lá na varanda dele um jardim e alguma planta acabou, né, que ela vai sempre em busca de umidade, acabou se infiltrando na rede de captação da pluvial e entupiu. E isso vai provocar uma infiltração, ela vai estourar a rede, ou seja, a raiz vai crescer, vai estourar essa rede, vai causar uma infiltração e pode até ter um problema aí de vazamento, né? Quando existiu uma chuva, essa rede não suportar a quantidade de água por conta de já ter uma obstrução de uma raiz e acabar tendo um refluxo disso em outras unidades. Isso é comum acontecer, certo? Então, aí é um problema que precisa ser muito bem analisado. Quem deu a causa, né? A rede estava lá. Quem deu a causa, no meu entendimento, é a unidade. Não poderia ter colocado uma planta próximo a esse ralo ou essa tubulação. Né? Então, aqui nesse item, acho que como os outros que você vai expor aí, acho que é importante o condomínio ficar atento, porque o primeiro passo é investigar para saber de quem é a responsabilidade, para que você não tenha um estouro na previsão orçamentária, né? Basicamente é isso, né? Que é o que acontece, por exemplo, que nem no próximo tópico que você vai falar aí, que é a cobertura, né? Exatamente. E de modo geral, né, a responsabilidade seria do condomínio, né? Porém, se o cara faz uso, né, de um terraço de maneira exclusiva, né, e é só dele, né, aí é dele, né? Exatamente, é o que diz o artigo 1340 do Código Civil. Perfeito, né? É isso aí. Se as partes comuns é de uso exclusivo do condômino, a responsabilidade é dele. Isso. Se há infiltrações que comprometem, né, todo o uso da propriedade comum, né, a responsabilidade é do condomínio. Perfeito. Janelas, né? Se as infiltrações têm origem como falta de manutenção nas esquadrias, como borracha, silicone, escovas, a responsabilidade é da unidade. Em outras situações, a responsabilidade pode ser do condomínio, né? Eu posso ter uma fissura do lado externo da fachada que está partindo bem próximo da minha janela e eu não estou vendo isso, né? Está do lado externo. Tá. De quem é essa responsabilidade? Do condomínio. Sim. Eu estou tendo infiltração provocada por uma fissura. Rede ou instalação de gás, né? Então, aqui, apesar da instalação ela ser composta de forma individualizada, ela é considerada coisa comum, até por uma questão de segurança. Então, aqui, tanto a instalação como a manutenção é de responsabilidade do condomínio. Tá. Né? O condômino jamais pode mexer nisso aí. Se o cara Perfeito. tiver Ou seja, até o ponto que vai no fogão ali, o condomínio tem que ficar atento e... Tem que ficar atento. Né? Exatamente. E há situações em que, do ponto do fogão para dentro, né, eu também tenho que ficar atento, porque conexões entre fogão, ela tem data de validade. Sim. Se eu tenho um medidor dentro da unidade que faz a medição individualizada de gás, a responsabilidade é a empresa que fez a instalação e que implantou o sistema. Então, eu não posso sair mexendo em nada ali. Né? Sim, sim. Rede elétrica. É a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Que o cara não pode mexer, né? Isso aí que você falou. Danos ocorridos na parte interna da unidade, o condômino é responsável, né? Sei lá,
excedeu aí na utilização de Benjamin, estourou a tomada dele. Quem repara isso? É ele, não é o condomínio. Perfeito. Né? A não ser que o condômino, né, ele, exceto se o morador, por exemplo, fizer uma obra que foi dimensionada de forma indevida. Né? Exemplo, é comum isso, né? Eu quero instalar um aquecedor sei lá, um chuveiro, um aquecedor nas minhas instalações, porém, internamente, a minha instalação ela não tem essa a capacidade técnica que permita isso. Né? A gente sempre também recebe, cada condômino também hoje recebe o seu apartamento com o manual individual da sua unidade. E lá ele diz o que ele pode fazer, onde ele pode furar, né? Que tipo de equipamento ele vai instalar, se o ar-condicionado que ele vai instalar já está definido qual é a capacidade técnica dele. Né? Então, se eu fizer alguma coisa fora do contexto e causar algum dano, né? Por exemplo, na prumada de elétrica do prédio, a responsabilidade é minha, não é o condomínio. Né? Certo. Eu acho que esse raciocínio aí acho que se aplica para esses tópicos também, né, Zé? O interfone e a parte de interfone, a mesma coisa. Né? Isso, se a responsabilidade do condomínio, exceto se comprovado um mau uso, né? Sim, se houve ato de vandalismo, então é eu que tenho que pagar pelo reparo. Sim. O que a gente chama atenção aqui? São coisas que, às vezes, a gente pode assumir como responsabilidade do prédio e comprometer a nossa previsão. Sim. Entendeu? Cupins. Aqui existe uma polêmica em definir quem é o responsável. Né? Quando você tem uma situação de infestação, ele não vai atingir só uma unidade, vai atingir mais de uma unidade. Então, a gente já tem um histórico, o prédio tem que ter um histórico, né? Se tem cupim na região, se já houve infestações anteriores, então vale a pena discutir na previsão orçamentária a proteção coletiva e evitar qualquer tipo de aborrecimento. Né? Até porque, né, se a gente pensar, se o foco está em um único apartamento, fica fácil de você identificar que o culpado está ali. O cara trouxe um móvel com cupim, seja lá o que for, trabalha com alguma coisa desse sentido e tal. Agora, a partir do momento em que você tem essa situação, ou tem outras unidades envolvidas, né? Você pode trazer o risco para a própria edificação como um todo, né? Porque isso pode se espalhar no prédio, e se o cara não fizer nada, o condomínio vai ter que tomar atitude, né? Sem dúvida. Né? Porque senão corre o risco do prédio inteiro ser... Exato. E se eu não tiver essa cobertura dentro da minha previsão, estou quebrado. Né? Sim. E por último, aí tem a questão da fachada. A questão das fachadas. É muito importante, mas como você já tinha antecipado lá atrás, né, às vezes fica meio que de escanteio, né? Fica meio no segundo plano, né? E aí... Exatamente. Por ser uma obra custosa, as pessoas, né, os condôminos, de um modo geral, acabam empurrando isso. Né? Ou seja, eu vou fazer quando tiver dinheiro, vou fazer quando terminar a garantia. A gente viu discussões recentes em condomínios sobre esse tema, deliberação sobre esse tema, e eu costumo sempre falar, e as pessoas têm uma visão equivocada. Aí eu ouvi dizer ao cara, mas vai aumentar meu condomínio em R$100, em mais R$100. Gente, fazer manutenção da fachada não é despesa, é investimento. É valor. Eu estou preservando o meu patrimônio, eu estou valorizando o meu patrimônio. Né? Então, se ele apresenta situações de desprendimento de material, eu não vou esperar que isso aconteça um acidente. Eu não vou esperar que uma unidade seja atingida por infiltrações e que depois eu vou ter que pagar para o cara, e certamente vou ter que pagar, o prejuízo que ele tiver dentro do apartamento. Móveis, tapete, cortinas, pisos, se for madeira. Ou seja, isso não dá para ficar adiando, retardando. Né? Até porque existe uma lei municipal, né? A Lei 10.518, que estabelece a periodicidade de fazer as manutenções na fachada. Né?
Ela estabelece que a cada 5 anos, né? A cada 5 anos, eu tenho que estar, né, em conformidade com os respectivos revestimentos, né? Então, ou seja, se é pastilha, se é alvenaria, se é textura, se aplica para qualquer tipo de fachada. E lá no manual que é entregue e que estabelece as manutenções das áreas comuns, tem lá, de forma clara, qual é o tempo que eu tenho que fazer a manutenção disso. E se não fizer, eu perco a garantia. E não adianta depois eu querer entrar com uma ação com a construtora. Sim. Né? Se eu não fiz a lição de casa... Porque exatamente esse é um dos grandes pontos de fundamentação, né, da tentativa de se esquivar de responsabilidade das construtoras, que é levantar a situação de que o condomínio não está cumprindo o manual de manutenção. Né? Exatamente, exatamente. E tem situações que a gente já viu na prática aí, que tem um valor altíssimo a manutenção da fachada, depois que ela tem um problema de desplacamento de material. É altíssimo. Né? Eu tenho que praticamente fazer um revestimento novo. É isso aí. Tá? Aqui, ainda dentro do contexto... Deixa eu só responder aqui uma participante que ela está perguntando se a gente vai disponibilizar em PDF. Vamos disponibilizar no final. Depois entre em contato com o pessoal do marketing, que a gente vai disponibilizar sim, tá? Manda bala, Zé. Tá. Ainda falando sobre manutenção e conservação, é um tópico, o seguro predial, que ele não é um custo, não tem um custo caro por condomínio, mas pode representar para a nossa previsão, pode ser um vilão muito grande se a gente cometer alguns erros que normalmente a gente está pontuando aí. Perfeito. Então, na verdade, não é que o seguro é um vilão. O seguro, na verdade, é o que está ali dentro da previsão, um valor fixo, isso não tem segredo. Eu pago seguro para não usar ele. É isso aí. Eu só tenho que tomar cuidado aqui na gestão e nessa utilização, porque lá na frente isso pode me trazer problema no orçamento. É isso, né, Zé? Por isso que eu coloco aqui erros comuns na utilização do seguro de condomínio. Perfeito. Não é que a gente está falando que o seguro é um vilão. Exatamente. Que pode, inclusive, gerar um contratempo. Né? Pode gerar uma discussão entre síndico e condômino. Então, avisar o sinistro verbalmente ou por e-mail, sem informações necessárias, como data e hora da ocorrência, como bens atingidos e danos envolvidos, esse é um erro. Não posso fazer isso nunca. Tá. Manter, reparar ou permitir reparos de instalações de equipamentos sem prévio aviso à seguradora, né? Ou seja, aviso de sinistro, presumindo que, por serem emergenciais, podem ser feitos à revelia. É comum, na época de chuvas intensas, de temporais, queda de raios, a gente ter danos provocados por fenômenos, né, da natureza. Né? Se cai um raio, ele acaba ocasionando problemas de queima de câmeras, queima de interfone, dá problema no portão, queima a placa do portão. E o síndico, às vezes, né, o zelador, por entender que ser um equipamento que não pode, o prédio não pode ficar sem essa cobertura, acaba solicitando que a empresa faça o reparo, faça a instalação e depois vai pedir reembolso para a seguradora. Isso é um grande erro. Porque se eu acionei, aí eu preciso ter a autorização prévia para seguir, né? Exatamente. Perfeito. Né? Eu preciso... Normalmente, os seguros, nos contratos de seguros, não prevêem reembolsos em qualquer situação que aconteça de sinistro no condomínio. Né? Então, isso eu tenho que fazer de forma bem responsável, comunicar à seguradora, informar sobre a situação de sinistro, quais foram os danos, que é o primeiro item lá, quais foram os danos, né, envolvidos, quais os bens atingidos, para que a seguradora autorize fazer o reparo.
recomendar que 3 moradores, aliás, recomendar que moradores realizem 3 orçamentos prévios no caso de danos a veículos, isso também Isso é um erro que relativamente comum acontece. É isso, ou seja, se eu acionei o seguro, não sou eu, o síndico, que vou falar para o cara, apresenta 3 orçamentos aqui, que não é assim que funciona, né, Zé? Eu tenho que acionar a seguradora, e quem vai determinar e vai trazer aí os elementos, os documentos que têm que ser apresentados, oficina credenciada, relatório de vistoria, é a seguradora, né? Ou seja, não é o síndico que vai fazer esse papel, né? São as seguradoras que fornecem a relação de oficinas credenciadas para que se faça o orçamento e reparo. Né? Então, não sou eu que vou definir isso. Sim. E, às vezes, quando você assume isso, você acaba assumindo uma responsabilidade que não é sua. Amanhã ou depois, se der alguma zebra e a seguradora falar, não cubro porque não identifiquei, né, a culpa do condomínio no episódio, aí o condomínio acaba se comprometendo aí. Atribuir a determinados eventos causas não compatíveis ou relativos ao sinistro. Né? Esse é grave, hein, Zé? Isso é grave. Né? Então, exemplo aqui que a gente pode trazer para isso. Né? Aconteceu lá uma chuva forte e eu vou tentar jogar isso para a seguradora como sendo um vendaval. Não adianta. Eles têm especialista para saber exatamente o que aconteceu naquele momento, naquele prédio, naquela região, para dizer se está coberto ou não. Então, quem vai me dizer é a seguradora. Não adianta eu querer empurrar isso para eles. José, acho que você falando desse caso aí, lembre-se o próximo tópico aí, né? Que também você querer atribuir para a seguradora alguma despesa relativa a alguma coisa que não estava naquele sinistro, né? Putz, teve um raio, queimei a placa do elevador. Aproveita e joga a placa do portão junto aí para ver se eles pagam, né? Sim, já vimos isso na prática, né? Atribuir à seguradora despesas relativas à conservação ou de manutenção de equipamentos reconhecidamente defeituosos, inoperantes ou com a vida útil comprometida. Sim. Teve uma situação de um condomínio que queimou o motor do elevador. Né? O condomínio tem 30 anos. E o síndico queria ganhar, convencer a seguradora que era um problema, era dano elétrico. E a seguradora aprovou para ele, porque os caras têm especialistas, né? Sim. Provou para ele que o problema era a vida útil do equipamento. Ele tem 30 anos de operação. Não foi o... Já tinha extrapolado o tempo da vida útil. Então, não foi a falta de energia que quebrou o motor, né? Isso. E deixar de reclamar de sinistro, né, no interior das unidades, achando que elas não estão cobertas, né? Então, a gente sabe que a lei garante, né, e aí você pode falar com mais propriedade do que eu, a cobertura, mesmo quando o incêndio tem origem na área privativa do edifício, e que o incêndio, mesmo que o incêndio seja acidental. Né? Certo, Jacques? É isso aí. Não, é isso aí. E como você mencionou aí, assim como aconteceu aqui nos outros casos, tendo qualquer tipo de sinistro, a gente tem que acionar a seguradora e deixar que eles façam essa análise, né? Porque, como você mesmo disse, é uma obrigação, né, do condomínio ter o seguro da edificação como um todo. Não quer dizer que vai cobrir inteiramente tudo aquilo que o cara tinha dentro do apartamento, né? Mas a parte estrutural, né, e outras situações. Né? Exato. Perfeitamente. Só aproveitando o gancho aqui do Maurício, está perguntando sobre caso de AVCB vencido. Maurício, sabe que essa é uma grande discussão, né? Em tese, quando você assina lá, né, as condições do seguro, você está declarando que o condomínio está na sua perfeita condição, né, de manutenção, de edificação, tal. Na prática, até hoje, nós não tivemos nenhum caso de incêndio, por exemplo, por AVCB vencido, né? A gente sempre recomenda e alerta que, se porventura, né, tiver qualquer tipo de problema na renovação do AVCB, isso pode provocar uma eventual negativa de seguro, mas não dá para você cravar também, tá, Maurício? Porque a seguradora, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem por obrigação também, quando ela faz a contratação, de verificar se o condomínio está em condições. O fato de eu declarar pura e simplesmente, né,
que o meu condomínio, né, tá certo, e depois a seguradora vir e falar que não vai cobrir porque o AVCB está vencido, né, não é absoluto. Isso é uma discussão bem interessante aí na jurisprudência que a gente pode brigar assim, tá? Mas, assim, prédio com AVCB vencido nunca é bom. Bom, aqui a gente entra no próximo tópico, que é contas de consumo, né, que compreende água, energia nas áreas comuns e gás. Então, consumo individualizado de água e gás, onde existe a viabilidade técnica, deve ser implantado. Né? Por quê? Principalmente porque eu vou estar fazendo justiça social. Eu vou estar pagando pelo real consumo que eu tenho. Né? O pior cenário é você fazer o rateio disso por fração ideal. Né? Às vezes a pessoa nem mora, é um investidor, nem mora, o apartamento está vazio, o cara está pagando, ele está subsidiando o consumo de outros. Né? Então, se existe a possibilidade, faça a individualização. Né? Compra essa briga. Aonde não existe, ou seja, onde não existe a possibilidade, onde não é possível, né, deve ser mantida campanhas constantes de conscientização, né, pelo uso racional dos recursos. Deve ser feitos circulares, visitas nas unidades, objetivando identificar e detectar vazamentos. O zelador é parte importante para fazer essa medição diária de consumo, né? E ele pode fazer a partir do reservatório principal, ou seja, todo dia, ou uma leitura no hidrômetro. Né? Se porventura eu tiver uma diferença, né, fazendo essa medição diária, e se ocorrer uma grande diferença, é possível que exista algum problema de vazamento. E aí eu tenho que pesquisar, tenho que ir atrás, eu tenho que buscar aonde está acontecendo isso. Né? Medição do reservatório inferior também é possível você identificar vazamentos, né? O zelador normalmente pode fazer medições diárias, né? Através de uma régua, né? E verificar se eu estou perdendo volume de água com muita frequência, né? Além do consumo, né? O reservatório inferior, ele vai abastecer a água que vai ser transportada, né, por bomba de recalque até o reservatório inferior. Mas se eu estou perdendo muita água, pode ser que eu tenha um problema de vazamento no reservatório e estou perdendo para o meio, né? Ou seja, isso é importante e vou detectar isso através de um vazamento. Antes que a conta venha com um valor absurdo e que aí eu não consiga mais pagar. Tá certo? Então, são ações que a gente pode combater aí, né? A questão do uso racional, a questão dos problemas de vazamentos. Então, Zé, aqui, né, nessa parte que é um dos outros, né, um dos outros vilões, né, que a gente tem aí na previsão orçamentária, a parte de consumo. Quando você fala aí, né, da parte do consumo individualizado, ele é importante porque vai trazer né, essa inteligência, inclusive social, de que cada um vai pagar exatamente o que consome. Você tem também o uso racional, né, e um uso mais inteligente dos recursos. E aí, independentemente disso, é importante também o zelador estar sempre atento à manutenção, né, e o eventual consumo das áreas comuns, né, porque se você não tiver ali, né, um zelador, né, um funcionário diligente, se o cara mediu hoje, né, e aí o vazamento começou no dia seguinte, você vai ficar 30 dias com vazamento na área comum, só vai detectar no próximo, né? Em qualquer das duas situações, quer individualizado o consumo, quer seja não individualizado, a figura do zelador para acompanhar aqui as questões de áreas comuns, por exemplo, se está individualizado e o vazamento está dentro da minha unidade, eu vou descobrir que tem problema na hora que eu receber a conta. Né? A conta é minha, eu pago pelo consumo. Se é na área comum do prédio, é responsabilidade de quem faz a gestão do condomínio. Então, por isso que o zelador é uma figura importante, tanto acompanhar as áreas comuns como áreas privativas, no caso de apartamentos que não têm a viabilidade técnica de individualização deste consumo. Perfeito? Perfeito. Ô, João, você me mandou o contrato
Ah, não, o Wagner tem que acionar antes de você escanear. Vamos lá, Zé, Bom, continua aí. vamos falar um pouquinho sobre lâmpadas LED e quais são as suas vantagens. Bom, gastam menos energia, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. E especialistas apostam que o consumo, né, o seu consumo de energia pode reduzir em até 50%. Então, veja, isso é importante, né? A gente avaliar a iluminação do prédio e, se não tem LED, adotar isso com maior urgência. A lâmpada LED hoje, ela possui um custo de manutenção muito menor, né? Ela tem uma vida útil muito maior, ou seja, você tem a quantidade de vezes que você vai trocar é muito menor. Ela tem uma eficiência energética, uma vez que dificilmente a gente vai ter perda de energia, né? Ao contrário da lâmpada incandescente ou outro tipo de lâmpada que é a fluorescente, que utiliza reatores, a lâmpada LED ela não tem perda de eficiência energética. E muitas vezes permite o reaproveitamento dos soquetes existentes, né? Então, eu não preciso mexer muito com a infraestrutura, né? Agora, o que é importante? Vou optar por esse caminho? Vou sair comprando lâmpada LED por aí e colocando? Não, eu preciso fazer um estudo prévio de iluminação no condomínio, com um especialista, né? Para que a troca do sistema seja bem sucedida. Então, essa avaliação ela deve ser feita por ambiente, né? Que tipo de lâmpada que eu vou usar, quais as necessidades, qual é o retorno do investimento, né? Qual é o fabricante que o cara vai me recomendar, né? A gente sabe que no mercado tem todo tipo de lâmpada, né? Qual que é a mais indicada? Até para verificar, né, se o investimento vale a pena, né? Que às vezes a gente fala em LED, claro que o mundo ideal seria a gente trocar todas as nossas lâmpadas por LED, mas não é que nem você falou, não vai o síndico sair trocando as lâmpadas do prédio inteiro achando que vai ter economia, né, imediata, né? Por isso que é importante ter esse estudo aí, ter um especialista junto, acompanhando de perto, né? Exatamente. Exato. Acho que o mesmo se aplica também, né, Zé, nessa parte dos sensores, né? Os sensores de presença, ter, né? Os sensores de presença, ele também caminha junto, né? Sim, ou seja, eu preciso definir quais são os pontos que eu tenho pouco movimento, né? Por exemplo, escadas precisam de iluminação acesa constantemente? Exato. Então, vale a pena pôr sensor lá? Uma área na garagem, né? Mesma coisa. Controle temporizado de iluminação em áreas externas, né? Desligar a iluminação em determinadas áreas, como quadras, né? Piscina, depois das 10 horas, ninguém vai usar quadra, ninguém vai usar piscina. Sim. Então, eu posso colocar, definir algumas regras e colocar alguns sistemas que vai me permitir esse desligamento automático se eu não tiver ninguém para fazer isso de forma manual, né? O que mais? Aquecimento de piscina. Se é a gás, hoje, pelo custo elevado do gás, talvez não valha a pena estudar outras formas alternativas de aquecimento, né? A gente tem trocador de calor, né? placas eletrovoltaicas, né? Que as placas solares, né? E, em algumas situações pode até ser permitido, ou seja, pode ser interessante colocar, ou seja, permite-se colocar. Então, tudo isso é um especialista que vai avaliar o que eu posso fazer para combater o meu custo elevado com o aquecimento da piscina a gás, que hoje tem alguns casos aí, tem alguns prédios que isso se tornou um grande vilão. Perfeito. Tá? O que mais? Instalações elétricas, né? Todo mundo acha que isso aqui não merece nenhuma atenção, né? E a norma exige que, a cada 2 anos, né, até para evitar gastos vultuosos, que eu faça a manutenção preventiva. Eu faço um diagnóstico preventivo, reaperto, né, das conexões, né, avaliação das instalações de segurança, né, fusível de segurança, disjuntores, ou seja, tudo isso
são coisas que a gente não vê no dia a dia, está lá fechado dentro do painel e que a gente acaba ignorando a existência desses equipamentos, né, dessa estrutura aí, tá bom? Tá ótimo, Zé. Ô Zé, antes da gente ir para o próximo tópico, que acho que é inadimplência, né? Só confirma aí. Vieram algumas perguntas. Isso, maravilha. Chegaram algumas perguntas interessantes, só para a gente responder junto. Tá. No chat, ó. O André pergunta: a seguradora cobre custos de terceiros sobre vazamento das unidades? Nós não somos especialistas em seguro, hein, André? Nem eu, nem o Zé. Mas a gente pode contar da experiência que a gente tem aí no sinistro que a gente acompanha dos condomínios. Mas nesse caso, só tem cobertura se tiver um evento que seja de responsabilidade do condomínio, né, Zé? Exato. Se a pólice do prédio tiver alguma cobertura nesse sentido, ele pode ser utilizado. Exatamente. E a unidade também tem que se preocupar com isso. Sim. E ter um seguro, porque é muito comum, eu vou dizer aqui que é muito comum, né, faltar água no prédio, e no momento eu abrir a torneira, esquecer de fechar, porque não tem água, e saio e vou para o supermercado. Quando eu volto, a água retornou e alagou a minha casa, alagou o hall, caiu no elevador, queimou a placa do elevador, e aí o prejuízo é grande. Sim. E aí o que acontece nesses casos? Vou responder por isso. Verdade. O que acontece nesses casos, né? Em geral, quando é ação de terceiro, às vezes a seguradora do condomínio não se recusa a cobrir, né? Exatamente. E aí acaba sobrando pro morador mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que você falou bem rapidamente aqui, Zé, também de seguro, ó, todo seguro, a Ivanélia, né? Todo seguro é obrigatório cobrir as unidades? Sim, né? Conforme nós colocamos, o Zé também destacou. A princípio, principalmente na parte estrutural da edificação, o seguro cobre. Tanto é que as próprias convenções estabelecem que, adicionalmente àquele seguro principal do condomínio, se o morador quiser fazer uma cobertura adicional, ele pode. Aí ele vai cobrir o que tem dentro da casa dele, né? Aqueles itens específicos, né? Da importância de eu ter um seguro complemento da minha unidade, né? Exato. Não só para proteger os meus bens, mas como também para danos em que envolva custo vultuoso, né? Exatamente. A Lucy, só para gente, porque acho que a gente vai mudar de tópico, né? Vai sair de manutenções aí, mas a Lucy pergunta: quando assumo como síndica, o AVCB está ok, mas eu detecto muita coisa errada. Se acontecer algo por erros de manutenção, como síndica, sou responsabilizada? Ou seja, se o AVCB do síndico com o síndico anterior foi mal feito, a síndica atual vai ser responsabilizada? Lucy, a princípio não, porque você só responde pelos atos que você cometeu por ação ou omissão. Se lá atrás o AVCB foi mal executado, foi renovado de forma inadequada, você pode ficar tranquila. Agora, você identificou isso, você tem como corrigir, é importante dar ciência aí para os moradores, dar ciência para corrigir, né? Mas não que você vai corrigir no sentido de evitar responsabilização, né? É importante levantar o que está errado e corrigir. Exatamente. E por último, Zé, aqui a Ângela, prédio, esse aqui é legal, ó, prédio com filtro de entrada, pode atrasar a limpeza das caixas d'água, que deve ser feita a cada 6 meses para evitar essa despesa? É bem complicado, hein, Ângela? Porque a legislação, a norma obriga, né, Zé, de 6 em 6, né? Não, a norma obriga, e há um detalhe, né? A Sabesp, ela garante potabilidade da água até o hidrômetro. Dali para frente é responsabilidade do condomínio. Sim. E a questão da limpeza do reservatório não é a sujeira que vem pela água, mas sim aquilo que cai, é um inseto, entendeu? É uma folha, né? Isso que acaba contaminando a água, né? Se eu não tiver, por exemplo, uma boa vedação no reservatório superior, por exemplo, se eu não tiver uma tampa com uma boa vedação, pode entrar barata, pode entrar um pássaro lá dentro, e isso é que vai contaminar a água. Sim. Ou seja, então, infelizmente, não é o filtro que vai te livrar da limpeza periódica da caixa d'água, né, Zé? Infelizmente. Não. Infelizmente, perfeito. Não. Tá ótimo. Vamos dar continuidade, então, Zé? Da inadimplência, é que você tinha pedido para eu fazer, para eu te ajudar mais na apresentação aqui, é isso? Isso. Beleza. Vamos falar um pouquinho também, que esse é um dos grandes vilões, né? Assim como a gente tem lá na parte da folha de pagamentos, contratos, manutenções, a inadimplência, por vezes, né, e principalmente se o condomínio não está muito atento, acaba tornando-se aí um grande vilão da previsão orçamentária, né? Por isso que é importante, a gente sempre fala, né, que quando você tem uma inadimplência recorrente
e que está trazendo ali problema de falta de pagamento, pagamento das despesas em atraso, né? Fica muito difícil para o síndico manter, né, os serviços essenciais e a própria operação do prédio, né? E a gente sabe que, infelizmente, a inadimplência é um dos grandes sinais da crise econômica. Agora a gente não pode nem falar mais brasileira, né? É mundial, né? A gente sabe que, infelizmente, o mundo inteiro está sofrendo agora com todos esses efeitos que nós temos na economia aí, né? Em grandes cidades, como a gente tem, né, aqui em São Paulo, né, como a nossa, São Paulo, a inadimplência, a gente sabe que em muitos prédios aí giram em torno até acima de 10%, né? A nossa média lá está bem abaixo disso, mas a gente sabe que essa é uma realidade em alguns prédios, inclusive da nossa carteira, né? Parece pouco, né? Mas representa um grande peso no orçamento do condomínio, né? Com toda certeza. Com toda certeza, porque se você faz a previsão orçamentária contando com 100% da arrecadação, e você de cara ali já parte com déficit de arrecadação que seja de 5%, chegar em 10%, então, aí te compromete e vai fazer estourar isso aí lá na frente. Exatamente. Perfeito, Zé. Na próxima, a gente está falando sobre Aí a sugestões, gente legal. fala um pouquinho sobre como sugestões para evitar, né, Perfeito. a questão da inadimplência, nesse mal, né? Que é o que a gente faz lá, né, Zé? Então, a gente fala aí, por exemplo, acompanhamento semanal da situação financeira para saber, né, aí, acompanhamento das contas, né, na verdade, é acompanhamento semanal da situação financeira do condomínio, né, para Quando a gente saber fala conta, é o que entrou mesmo, né? Não só despesa, então, né? para É o saber, que... né? Isso aí o síndico pode fazer através do nosso portal. Se tiver dificuldade, pede o apoio do gerente. Quem está Perfeito. pagando, quem não está pagando, para ele ir Sim. monitorando mês a mês, né? Certo. Cobranças rápidas, né? É um ponto. Aí a questão de cobrar por telefone, carta amigável, né? O Jackson tem aí, né, até um fluxograma interessante de como faz o acompanhamento da inadimplência, como é que eu cobro, em quanto tempo eu emito a segunda via, quanto tempo eu dou para o cara pagar a segunda via, enfim. Né? Sim. Ô Zé, e Ação aqui, só puxando, judicial, viu, Zé, só ação dando um judicial. spoiler aqui, nesse acompanhamento das contas, lá na frente você vai mostrar aquele gráfico que a gente consegue Bom, acompanhar o comportamento da receita versus inadimplência, que aquele gráfico vai ajudar nesse acompanhamento das sim, contas aqui, né? sim. Exatamente. E é o tópico seguinte. Exato. Ação judicial, aqui já é o ponto crucial, né? A dívida já vai ficar mais cara, já vai ter honorários, né? Já vai ter aí como é que chama lá o que você paga lá para o cartório, lá, né? As Tem as custas. custas, Né? despesas processuais, honorários, Não, então a dívida ali já... Então, Se aqui já estava difícil, depois vai ficar pior ainda. já foi por terra aí a questão, esgotados as questões amigáveis de cobrança. Aí, né? Sim. A questão do pagamento facilitado, né? Ou seja, aqui o próprio condômino ele tem hoje a condição de cadastrar no banco dele o crédito, CDA. o débito direto autorizado, para facilitar essa situação. E a gente Sim. sempre encaminha a segunda via, a gente sempre avisa no dia do vencimento, né? Ou seja, são campanhas constantes para a gente combater isso aí. Perfeito. Né? Pagamento facilitado, que já falamos. O próximo é conscientização dos moradores. Né? Aqui se o síndico sentir vontade, se ele tiver, se o devedor der abertura, bater um papo, explicar para ele, né, que o caixa do condomínio está sendo comprometido por essa situação, saber dele, conhecer um pouco, né, qual é o problema que ele está enfrentando, porque muitas vezes quem deve, às vezes está passando por um problema, um desemprego, ou outro tipo de situação. E, às vezes, o cara acaba se escondendo, né? Ele tem vergonha. Então, chamar o cara um pouquinho para ouvir um pouco o cara, para saber da história dele. Sim. Plantão de pagamento, né, é uma boa ferramenta, né? Ou seja, aqui a disponibilidade em atender os moradores é importante para que você também possa, no momento, tentar reverter aí o valor que ele consta em débito com o condomínio, né? Perfeito. O que mais?
Erros comuns na cobrança de devedores, né? Então, aqui é importante que a gente tenha duas situações. Não, ou seja, cobrar, protestar a pessoa errada. Então, é fundamental cobrar o condômino e não o morador. Né? Sim. Porque nem sempre o morador é o proprietário, né? Você tem a e para isso, ele precisa né? ter o cadastro da atualizado da unidade. Né? Exato. Cobrança vexatória. Né? Aqui é colocar o quadro, é expor o cara a um constrangimento. Né? Com quem? Cobrar ele em público, expor o cara, pôr no quadro de aviso, colocar lá no painel, no elevador. Então, isso aqui existe um risco grande de danos morais. Então, exatamente. Isso aqui a gente não recomenda que se faça. Jamais. Mais do que a gente repudia totalmente, né? Isso aí. Exato. O condomínio tem todos os mecanismos aí para cobrar, para executar, mas vexatório realmente não faz sentido algum. Né? Próximo slide. Aí a própria ação judicial, que aí Sim. É o domínio do Jackson aí, né? Não, a gente trouxe aqui, na verdade, só algumas situações, né, que a gente já até já adiantou, né, que a primeira delas, né, é que a cota condominial é um título executivo extrajudicial, né, então, ou seja, assim como um cheque, uma duplicata, hoje, né, a cota condominial tem essa mesma força, né, então a pessoa, quando ela deixa de pagar esse condomínio, é como se ela tivesse dado um cheque sem fundo, né. O que é importante a gente destacar que algumas pessoas ainda não têm conhecimento, né? Numa ação judicial hoje, aqui em São Paulo, quando eu distribuo um processo, tem um convênio, né, entre o Tribunal de Justiça e o Serasa, em que só o fato de eu protocolar e falar lá que o Zé Carlos está me devendo 3 condomínios, automaticamente já ocorre uma negativação no sistema financeiro, já negativação no Serasa, né? No processo, antigamente a pessoa é citada para se defender, hoje em dia não. Como eu falei, como tem força de título executivo, né, a pessoa, né, o devedor é citado para pagar em 3 dias. Então, vai a cartinha lá, a pessoa tem 3 dias para pagar. Se a pessoa não paga nesse prazo, imediatamente o juiz já defere todas aquelas medidas coercitivas para forçar o recebimento, que é bloqueio de contas bancárias, eu posso penhorar um carro se eu encontrar, faço as consultas, né, perante os órgãos competentes. Posso também, de certa forma, quando isso for interessante, fazer uma consulta, né, o imposto de renda da pessoa, para saber se ela tem outro patrimônio, qual, né, o rendimento, ou qual a situação patrimonial que possa garantir esse recebimento, né, ou até mesmo, que é o que infelizmente mais acontece, que é a penhora do próprio apartamento, né. Então, feita a distribuição negativa, 3 dias para pagar, não pagou, eu já começo com todas essas medidas coercitivas aí, né. E o que é importante a gente destacar que todas aquelas despesas que estão ali adiantadas nesse processo, custas, honorários, custa com certidão e outras despesas, né, todas são de responsabilidade do devedor. O condomínio não tem nenhum tipo de responsabilidade com relação a essas verbas. No caso das custas e despesas, ele antecipa, mas quando o devedor ou ele é executado, né, através do bloqueio de contas, ou quando ele nos procura para fazer um acordo, né, uma composição, uma quitação, ele reembolsa o condomínio de todas essas despesas aí, né? E no próximo, Zé, o que a gente estava falando? Ah, tá, boa, vamos lá. Bom, como falamos, né, a inadimplência em si, né, pode se tornar aí um dos grandes vilões, né, da previsão orçamentária, assim como os outros tópicos que o Zé já comentou, né. Muitos aí já têm conhecimento, porque a gente já tem, né, propagado, tem divulgado isso para os nossos clientes, até para aquelas pessoas que não trabalham com a gente ainda, né, os não clientes, que a Habitacional hoje a gente dispõe lá exatamente para tentar atacar esse grande vilão que a gente tem, né, na previsão orçamentária, que é a inadimplência. A gente dispõe de um produto exclusivo, né, que a gente chama de inadimplência zero, a receita garantida, onde a gente disponibiliza, né, somente para os nossos clientes e para aqueles que são condomínios administrados pela Habitacional, a possibilidade dele ter essa condição de ter uma receita 100% garantida, né? Então, o condomínio ali tem a garantia de que ele recebe 100% do valor da cota, né, sem qualquer tipo de ágio ou desconto, né? A arrecadação, né, da cota condominial, né, ela continua sendo feita como acontece hoje, né, ou seja, pelo próprio condomínio, não tem aquela mudança em que uma empresa faz a emissão dos recibos, o condomínio recebe o boleto por essa empresa, depois fica aquela bagunça, não sabe para quem paga, né? Ou seja, isso não muda, a arrecadação continua, né, sendo feita pelo próprio condomínio, né, pela habitacional. E um dia depois do vencimento da cota, a gente faz, né, essa operação da cessão das cotas, mas somente daquelas unidades que não pagaram, né? Então, a gente
a consulta, né? Ele elabora o relatório com os recibos daquelas unidades que não pagaram, e somente dessas unidades que deixaram de pagar no vencimento é que é feita essa operação de cessão de crédito, né? Qual a grande vantagem disso, né? Quem paga em dia não tem mudança nenhuma, né? Para quem atrasa, né, sempre ocorre depois do vencimento, né? E tudo isso sem nenhum tipo de custo, não há nenhum deságio, não há nenhum desconto, né, na arrecadação. E alguma situação também que é importante que a gente destacar, né, que essa é uma operação, é um contrato, né, que ele é firmado com um parceiro, né, que é a G5, e é um contrato por prazo indeterminado, pode ser rescindido aí a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalidade ou multa, bastando cumprir um aviso prévio de 30 dias, né? Então, exatamente pensando, né, em ajudar os nossos clientes, né, os nossos condomínios, né, um desses grandes vilões que a gente tem, né, na previsão orçamentária, que é a inadimplência, que a gente foi buscar no mercado uma solução que possibilitasse aí para os nossos condomínios ter 100% da arrecadação, sem ter nenhum tipo de despesa adicional, e a garantia de que, pelo menos esse vilão, ele está livre. Só daí ele não tem mais com o que se preocupar. E aí, Gra? Vamos embora. Próximo qualquer, Zé, que você tinha programado? Bom, aí tem ainda... Você já falou sobre isso, né? Isso, já. Não. Na verdade, é só o adicional, né? Que eu falo que, desculpa, Zé, só bota só um pouquinho, só para destacar. E para o devedor, né, que eu acabei não explorando isso, que é importante, para o devedor não muda nada, tá? Por quê? Porque ele continua pagando os mesmos acréscimos, né, a multa de 2%, juros de 1% ao mês e mais a correção monetária, né? A cobrança do devedor também continua sendo feita da forma como é realizada atualmente, não tem aquela coisa de escritório de cobrança, aquela sensação de que as pessoas têm, né, de que estou devendo para um terceiro, um agiota, não tem isso, né? A cobrança continua sendo feita absolutamente da mesma maneira. Como o fundo, né, é uma instituição financeira, você acaba tendo, né, a possibilidade de parcelamentos maiores, porque o condomínio, por exemplo, não consegue dividir 1, 2, 3 condomínios em 10 vezes, porque tem a questão até mesmo cultural e educacional interna, né? Já o fundo, né, ele consegue fazer esse parcelamento sem nenhum tipo de problema, e até mesmo ele tem condições, né, de combinar com o devedor aí uma carência para início de pagamento. Faz um acordo em 10 vezes, vou começar a pagar só daqui a 6 meses, né? Então, para o devedor também tem essa grande vantagem, né? E o principal, que eu reforço mais uma vez aqui, que mesmo quando há essa operação, quando há a cessão das cotas, não há nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de percentual adicional, nenhum juros, não é nada. Ou seja, tudo aquilo que ele pagaria para o condomínio é o que ele vai pagar para o fundo que assumiu as cotas aí que foram cedidas depois do vencimento. Ok. Dr. Jackson, tem uma pergunta interessante no chat, tá bom? Opa, vamos lá, não tinha visto. Existe alguma restrição, Jaque, né? Jaque, vamos lá. Existe alguma restrição de acesso a financiamento através do BNDES para condomínios? É que o condomínio não é uma empresa. E o BNDES, né, ele exatamente, né, por ser um banco, né, que busca, né, o desenvolvimento, né, econômico e social, ele não é atendido pelo BNDES. Inclusive, até mesmo financiamentos bancários, empréstimos, são operações que até uns 5 anos atrás eram impensáveis, né? Aí agora, com toda essa movimentação que teve, o condomínio está tendo acesso, né, a esse tipo de linha de crédito. Mas no BNDES, infelizmente, não tem, viu, Jaque? Bom, seguindo. Vamos lá, Zé. Seguindo aqui, a gente aqui a gente vai destacar para o pessoal a importância de ter, né, e fazer essa análise gráfica, né, que Isso. vai possibilitar você ter o painel e o controle absoluto do que está acontecendo no prédio. A gente sempre manda todo mês, né, ou seja, via e-mail para os nossos condôminos cadastrados, a pasta interativa, e nela tem um resumo financeiro, né? O resumo financeiro permite eu ter um olhar mais focado na questão, uma análise mais detalhada da questão, né? A pasta, eu vou olhar a composição, a comprovação das despesas. Aqui, né, nesse demonstrativo financeiro, eu consigo obter informações importantes. Exemplo deste prédio aqui, né? Até a gente tarjou aqui para não revelar a identidade do condomínio, mas veja, valor emitido de condomínio, R$ 85 mil.
Alguém está enxergando aqui o meu cursor? Todo Não, mundo enxerga o meu cursor? Está me enxergando sim, Zé. Eu estou enxergando Tá. aqui, acho que o pessoal também está acompanhando. É isso aí. Tá. Valor emitido Sim. de 85 mil. Isso. Valor da despesa 89. Então, veja, eu tenho aqui, né, um déficit orçamentário que está contribuindo para que o meu saldo na ordinária seja em 30/9 em menos 31 mil. Veja, isso aqui é uma situação que não se pode permitir jamais, né? Porque essa conta é a que paga salário, que paga contratos, é que paga consumos e todas as demais despesas do condomínio. Então, isso tem que ser combatido, né? Então, e eu não posso considerar o meu saldo final só. Ó, meu saldo final é 86. Ah, está bem o meu prédio. Não está bem. Né? Veja que as outras verbas, benfeitorias, 19 mil, fundo de reserva, 37 mil, e provisão 13º de 61 mil reais, essas contas estão bancando os 31 lá, parte dos 31 lá. Né? E veja, são contas que eu tenho destinação certa. Provisão 13º, eu vou usar agora em novembro e dezembro. Fundo de reserva, como já falei, não é uma conta que eu posso contar como, sabe, é uma reserva técnica, mas ela não pode ser usada para cobrir déficit orçamentário, né? E a conta benfeitorias, 19 mil, em algum momento, em alguma assembleia, foi decidido uma verba e que deve ter sobrado alguma coisa aí, mas ela tem uma destinação. Então, veja, eu tenho que tratar de dois problemas aqui. Primeiro, o meu déficit recorrente, ou seja, eu arrecado 85 e gasto 89. Tá? Tenho que tratar isso. O que é isso aqui? É reajustar o valor da cota, realinhar o valor da cota para a necessidade do condomínio. Se eu não tenho como reduzir despesa, eu vou ter que trabalhar no aumento de receita. E a outra coisa que eu preciso trabalhar é como recuperar esse déficit orçamentário. Porque não adianta eu realinhar a minha receita e continuar com os mesmos menos 31. Ele vai ficar aí. Eu não vou conseguir recuperar isso dentro do orçamento anual. Né? Então, eu tenho que tratar isso aqui como um rateio extra para recompor esse caixa. Né? Porque se eu for considerar aqui, eu teria que ter mais de 100 mil reais, somando as três verbas que são credoras aqui, e não somente 86 mil. Então, essa é a avaliação que a gente tem que fazer no demonstrativo financeiro. Qual é a minha conta que paga salário, que paga manutenções, que paga consumos? Essa conta ela tem que estar saudável. E a gente vê nessa outra tela, né? Veja, aqui a gente teve uma emissão, ou seja, valor emitido de recibos, 28.662 para uma despesa de 28.782. Ou seja, aqui eu tenho um empate praticamente, né? O que eu arrecadei, eu gastei. Só que em algum momento eu tive algum superávit financeiro que me permitiu ter 20 mil reais de sobra aqui na minha ordinária. Então, eu tenho uma condição um pouco mais confortável e eu não estou comprometendo o meu fundo de reserva, que é 35 mil reais, né? Ou seja, as duas contas são credoras e eu tenho um saldo final de 56. Aqui, sim, é o que a gente sempre recomenda para todo o condomínio. Então, em resumo, né, Zé, é importante, não é só o saldo final, tem que olhar contas específicas, em especial ordinária, né, que é da ordinária que sai a despesa do dia a dia aí para você pagar funcionário, contratos, né, manutenção e todas as demais despesas recorrentes do prédio, e por isso que é importante ter essa visão, né, macro, né, e não só ficar ali se atentando ao saldo. Ah, tem 80 mil, tá bom. Isso não quer dizer que tá bom, né? Exatamente. Tem que estar sempre alerta aí, porque como disse a Sueli aqui no chat, Zé, a Sueli pediu para destacar, ó, importante salientar, conta ordinária deve ser sempre positiva, né? Exatamente isso. Exatamente. E no cenário seguinte, na tela seguinte, a gente tem exatamente o reflexo daquela situação anterior, ou seja,
veja que a conta vermelha, ela trabalhou 1, 2, 3, 4, 5 meses do ano acima do azul. Ou seja, quem é a conta vermelha? Quem é a linha vermelha? Despesa. Quem é a linha azul? Receita. Então, a minha receita ela tem que estar sempre superior à minha linha de despesas. E se eu trabalhei nesses meses aqui, eu preciso avaliar o que aconteceu. Tá certo? Veja que na tela seguinte é o contrário, né? Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses no azul. Ou seja, aqui eu tenho um superávit durante 5 meses e 1 mês apenas com déficit, né? E que é o que a gente sempre orienta, né? Ou seja, eu tenho informação em números e posso ter informação em forma gráfica, de visualização, né? É uma ferramenta que a gente consegue identificar alguns sinais, né? Aqui. Por isso que para identificar se você está tendo algum vilão na sua previsão orçamentária, quando o síndico, o corpo diretivo recebe esses gráficos todo mês, é importante ele, né, se atentar a esses itens aí, né? Exatamente. Nesse gráfico, o gráfico aqui de pizza, ele revela exatamente a distribuição de despesa. Veja que o azul, né, fatia maior da pizza, ela está sendo consumida por pessoal. Ou seja, já está com quase 60%, né, de tudo que é o recado está sendo utilizado com o pessoal. Então, aqui já me acendeu uma luz de alerta. Opa, tem que falar com o meu gerente, tem que ligar para o Fábio do RH, o que está acontecendo? Tem muita hora extra aqui, o que dá para fazer? Entendeu? Será que compensa estudar a folha para a gente poder, talvez, colocar um folguista, se eu não tenho no prédio, para conter aí o número de hora extra? Então, são orientações que também a gente consegue, né, ter aí uma visão muito próxima daquilo que está acontecendo. E, por último, aqui a questão do comportamento da receita versus inadimplência, né? Isso aqui também está no resumo financeiro, que todo mundo recebe. Então, quem é azul, né? Ou seja, quem está dentro desse campo azul? É todas as pessoas que pagaram até a data de vencimento. Quem está no amarelo ou laranja aqui, né? As pessoas que pagaram fora da data de vencimento, pagaram em mora, mas ainda dentro do mês. E o que está em vermelho é a inadimplência de fato, né? Então, você vê que aqui, no mês de agosto para o mês de setembro, se manteve a mesma coisa. Sim. Ou seja, aqui, dado aqui a oportunidade esgotado, né? Esgotado todos os meios extrajudiciais, quem está aqui nesse plano vai ter que ser cobrado judicialmente. Perfeito. E o que é importante a gente ver aí é que a linha azul, né, o bloco azul, vamos falar assim, né, ele realmente se mantém, né, e agora, se a gente pensar, ele está até positivo, né, porque nesses 2 últimos meses, todo mundo pagou do vencimento, né, ou seja, ficou só 6% fora, né. Exatamente. E aí a gente olhando, né, no cenário macro aqui, a gente identifica que pode ser que sejam algumas unidades e tal, mas tem um hábito aí de ficar pelo menos 60 dias em atraso, mas não deixa entrar naquele período de ação judicial, né? Exato. Mas é importante sempre acompanhar, porque esse comportamento aqui é o que vai, eventualmente, nos trazer algum tipo de reflexo diferente, porque se eu tenho aqui, né, uma inadimplência, nesse caso não é, né? Mas se eu tenho uma inadimplência aqui recorrente de 5%, eu não posso fazer a minha previsão orçamentária baseada em 100%, porque eu sei que eu não vou receber 100, né? Só vou receber 95. Exato. Por isso que tem que ficar alerta, né? Tem que estar alerta nessa situação para você não ter um furo aí, né? E isso tem que ser considerado não só na ordinária, como também outras receitas que eu aprovar em Assembleia. Por exemplo, vou aprovar a restauração da fachada. Se eu tenho inadimplência de 10%, eu tenho que considerar que eu não vou ter 100% para aquela obra. Não vou arrecadar 100%, né, para aquele contrato que eu fiz. Então, eu tenho que considerar
e cobrar esse valor de inadimplência, infelizmente, para os adimplentes, né? Vai sobrar a conta para quem é adimplente, né? Tá ótimo. É isso Bom, que a gente era tinha isso, né, Zé? É. Tá Zé Carlos, ótimo. tem só uma pergunta no chat, doutor Zé Carlos. A Ana Lúcia pergunta, né, se tudo tem que ser resolvido em assembleia, serviços, obras, estruturas, empresas prestadoras de manutenção e serviços como portaria e limpeza. Acho que nesse caso aí mais uma distinção do que aprovar a previsão orçamentária ordinária e extraordinária, né, doutor? Exato, Jonathan. Porque o que a gente tem que ter em mente, né, que o condomínio e, consequentemente, o síndico, ele é um cumpridor do orçamento. Quando ele apresenta lá no início do ano, no início do ano letivo, né, do ano fiscal aí do condomínio, né, a previsão do que ele vai ter de serviço, obras, empresas de manutenção, as empresas terceirizadas, né, quando ele traz esse escopo com o orçamento, né, dessas despesas, ele vai executar aquilo que foi aprovado. Então, para aquelas despesas que ele aprovou e da forma como foi aprovada na previsão orçamentária, ele não precisa ter outra assembleia. Agora, se surgir algo excepcional que não estava na previsão, não estava no escopo, né, naquela Assembleia Geral Ordinária, aí sim ele vai precisar de uma Assembleia, né? Então, assim, a primeira pergunta, você está certa, tudo tem que ser Assembleia, não tem jeito, porque o síndico não tem um cheque em branco para poder gastar e fazer da forma como ele desejar. Mas ele fazendo isso de maneira clara e transparente na AGO, depois é só cumprir o orçamento e aí não tem segredo. A não ser que seja uma situação excepcional, né, Jacques? Isso, Se tiver uma aprumada, estourar uma aprumada, não há tempo hábil para chamar uma assembleia, eu posso usar recursos existentes, né, desde que exista, e chamar a assembleia para ratificar e justificar o motivo do gasto. Exatamente. Tá bom? Olha, o pessoal que perguntou até colocou os e-mails aqui no chat, a gente já vai passar lá para o pessoal do marketing, eles mandam para vocês, tá, a apresentação. Acho que a gente tinha preparado, né, Zé, para trazer para vocês, era isso. Agradecemos aí a atenção, a paciência, o prestígio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, senão a gente encerra por aqui. Eu agradeço aí a presença de todos, em especial aí, né, a nossa equipe de retaguarda, né, Carlos, Kaique, Jonatas, Marcelo, Dr. Jackson, né, e espero que a gente tenha aí contribuído com, né, que as informações colocadas aqui tenham ajudado em alguma coisa, né, possam ajudar em alguma coisa. Cara, eu só queria, só para finalizar, enriquecer um pouco o debate aqui, acho que esse tema aqui de extrema relevância, né? Deu para perceber, tanto para o síndico, o conselho e também, por que não, para o gerente de condomínio, né? Ele sabe do trabalho que é elaborar uma previsão orçamentária profissional que possa imprimir um cenário mais próximo da realidade, né? Por isso, acho que mapear os vilões aí é extremamente importante para a gente não correr em erro, né? Muitas vezes a previsão orçamentária ela até é ideal, né? Para aquele exercício, porém, esses vilões acabam sabotando o orçamento, né, do condomínio. Então, tão importante quanto uma previsão orçamentária bem elaborada, identificar esses vilões que muitas vezes a gente percebeu aí que é bastante sutil, né? Então, só queria fazer essa consideração que acho que é importante. E contribuindo nessa linha, Jonatas, a gente sempre recomenda... Alô? Oi? Pode ir, Zé, pode falar. A gente sempre recomenda, né, que quando você leve uma previsão para ser aprovada numa assembleia e ela não tem aceitação e se aprova um valor abaixo, é importante deixar consignado qual o valor que foi proposto pela administradora e qual o valor que o condomínio aprovou. Digo isso porque, em uma situação, lá atrás, no passado, a gente fez essas considerações e, quando levamos no ano seguinte a previsão para ser novamente aprovada para o exercício seguinte, a gente tinha um déficit pequeno no orçamento do prédio. E aí foi o momento em que a gente apresentou, veja, esse déficit existe porque vocês aprovaram, em vez de aprovar 6%, vocês permitiram aprovar só 3%. Né? Então, significa que a gente fez uma lição de casa perfeita, porque o déficit exatamente não existiria se a previsão fosse aprovada com 6%. Né? Então, se a gente não tem isso registrado, fica difícil depois de você argumentar. Só isso, é uma dica que a gente dá aí para os nossos gerentes. Perfeito, Zé.
Tá ótimo. Zé, terminamos, né, Zé? Isso, obrigado a todos. Tá ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Um abração, boa tarde. Até a próxima. Até. Su, sabe, já tem a próxima programada, Su, para a gente avisar aqui? Pessoal, obrigado. Valeu, parabéns, Zé. Não, Obrigada, por gente. enquanto, Tchau, tchau. Abração. por enquanto não tem programação. Tá ótimo, tá ótimo. Sigam Só aí pra as nossas 23 redes agora. sociais. Beleza. Siga as nossas redes sociais que vão ficar por dentro lá. É. Valeu? Um abração, gente. Abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada.